Chegou aquela época do ano onde a gente dá muita atenção para as mulheres, porque a gente pensa muito na saúde da mulher. Esse é o Outubro Rosa. É necessário, em alguns meses do ano, a gente dar ênfase a determinado assunto, como é nesse outubro. Dentre outros dias, como Setembro Amarelo, Novembro Azul, etc., a gente dá uma certa ênfase para ficar meio que martelando na cabeça de vocês, para vocês entenderem o quão é importante prestar atenção em determinadas coisas que a gente deixa passar no decorrer da vida. Nós, principalmente mulheres, vivemos uma vida tão atarefada, cheia de coisas para fazer, a gente tem que ser boa mãe, tem tarefa de casa, a gente trabalha, a gente acaba muitas vezes se negligenciando. Esse é o momento de preste atenção em você. Foque um pouquinho em você, cuide da sua saúde. É o momento onde a gente vira e fala assim, olha, ser mulher é incrível e a gente tem diferenças que a gente tem que se atentar. Quando uma mulher, infelizmente, ela tem um diagnóstico de câncer de mama, é algo muito impactante, porque mexe muito na autoimagem da mulher, no como ela se enxerga, na feminilidade dela, na amamentação, o ser mãe e tudo mais. Então é um processo muito complicado que se passa. A nossa ansiedade no dia a dia diz, não presta atenção nisso, para que você vai pensar em doença? Para que você vai pensar em coisas ruins? Um câncer? Imagina! Não vá atrás, não veja exame, não faça exame, mas a gente precisa parar para olhar para nós mesmos. Nós precisamos nos cuidar. Eu tenho que estar bem para cuidar do próximo e para cuidar das coisas à minha volta. Então, quando a gente se olha para si, a gente começa a ter esse autocuidado, a ir no médico, passar por exames é muito importante. É lógico que uma pessoa que, por exemplo, tem um diagnóstico negativo em relação ao câncer de mama, aparece algum nódulo ou algo do tipo, ela tem um medo, uma insegurança muito grande, baixa autoestima dela, ela fica com aquela sensação de perda e quem está em volta precisa respeitar isso. Perder a mama não é algo simples. Tem gente que fala assim, mas vai lá, coloca prótese, vai dar tudo certo depois, mas é uma perda e nós temos que respeitar o sentimento das pessoas à nossa volta. Não adianta a gente querer padronizar o tipo de reação ideal das pessoas. Você tem que ser positiva, etc. A gente precisa chorar em alguns momentos, a gente precisa colocar a cabeça no travesseiro ou no ombro de alguém, a gente precisa de apoio emocional, a gente precisa gritar, a gente precisa fazer várias coisas. Não adianta a gente querer cobrar positivismo quando a pessoa não está conseguindo ver aquilo na frente dela naquele momento. A gente tem que estar ali para amparar. Mulher, se perceba. Se perceba mais, se toque mais, se olhe, se ame. Tente em alguns momentos, nem que seja no banho, ter um autoexame, se tocar, se perceber. Porque muitas vezes aparece um nódulo, a textura da nossa mama muda, o formato dela muda, sai algum tipo de secreção, N coisas podem acontecer e é um sinal. Então preste atenção nesses sinais. Preste atenção no seu corpo. Se respeite acima de tudo e se ame. E se você já passou aí dos seus 40 e poucos anos, está com seus 50 anos, faça a mamografia sempre que possível, no mínimo de 2 em 2 anos, para que você sempre esteja um passo à frente de qualquer coisa que venha acontecer. É tão importante a prevenção, então se você puder, desde já, entre outras coisas que é necessário, atividade física, sim, também aparece. Também aparece uma alimentação mais saudável, uma alimentação balanceada. Diminua a utilização de álcool, mulher. E também, se possível, amamente, certo? Fora isso, também se respeite, cuide de você, cuide do seu emocional, se perdoe, perdoe as pessoas à sua volta. Para de guardar culpas e mágoas dentro desse coração. Exponha seus sentimentos, se acolha, se ame acima de tudo. Entenda que é esse carinho, essa atenção com você também que vai ajudar e muito. Porque muitas vezes aquilo que a gente cala acaba aparecendo no nosso organismo de alguma maneira. Então, se a gente cala, o corpo fala. A vida emocional e a física, elas andam juntos. Se você trabalha as duas, corpo e mente, eu tenho certeza que isso vai evitar muitas coisas ruins de acontecer. E também, se algo acontecer, você vai estar muito amparada pelo seu próprio emocional para lidar com a situação. Combinado? Busque ajuda desde já. É antes de um diagnóstico ruim e não depois que algo acontece. Cuide de você. Você é incrível e merece o melhor. Se respeite, se ame, se toque, se perceba. Não guarda coisa ruim, não. Até mais.